Vamos lá começar essa live aqui, né? Boa noite, pessoal. Tô aqui com vocês mais uma vez com uma live sobre a vida de um magistrado do trabalho. Hoje teremos a minha amiga Priscila Margarido, trabalhou comigo, vai ser a minha convidada. Mas antes de começar a falar com a Priscila, eu vou só mostrar a camisa que a reserva fez pra mim, ó. Tá vendo aqui, ó? Força, foco, força, fé e foda-se. Ou seja, a reserva já fez uma camisa pra mim, estamos em parceria. Depois eu mando o link para vocês comprarem. O negócio é o seguinte, hoje a minha amiga, grande amiga Priscila, a gente trabalhou junto no Mato Grosso do Sul, no TRT do Mato Grosso do Sul. Ela vai contar a história dela, vai contar que é possível vocês que querem galgar esse cargo, né? Gente, eu tô um pouquinho nervoso, é normal, tá? Eu sempre fico um pouco nervoso. E aí, essa live já era para ter saído há muito tempo, só que eu tava enrolando por causa de muitos editais seguidos. Eu não vou enrolar muito não, já vou convidar a minha amiga Priscila e ela vai ser a sabatinada de hoje, mentira, vai ser a nossa entrevistada de hoje, tá? Eu vou convidá-la aqui, eu quero só um pouquinho de paciência de vocês para chamá-la, tá? Um salve pro Mato Grosso do Sul, estado maravilhoso. Eu não sou político, tá? Lá é muito bom, cara. Muito boa noite, meus queridos, é um prazer tê-los aqui. Aí, ó. A moça entrou. Oi, Gustavo. Oi, gente. Tudo bem? Ei, Pri, como é que você tá, velho? Doutora Priscila, né? Show. No caso. Doutora nada. Adorei a camisa. Você gostou? Gostei. Muito boa. Ô, gente, antes da Priscila falar, eu só quero fazer um comentário aqui. Vou aproveitar, né, que ela tá aqui. Eu vou falar um negócio que eu já falei com ela, mas agora eu vou falar publicamente. A Priscila, pessoal, ela é muito humilde, sabe? E ela não carrega o cargo nas costas, é o que eu falo com vocês. Ela é uma das pessoas mais humildes e mais, não é gente fina, é mais carinhosas que eu conheço, sabe, Pri? Então, eu queria te fazer esse elogio antes de começar a live, sabe? Que eu tenho que Ah, fazer esse muito elogio. obrigada. É muita generosidade sua. Eu sou sua fã. Não, aqui é recíproco o negócio. A gente trabalhou, só para o pessoal saber, a gente trabalhou junto na vara do trabalho de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, quando ela era ainda analista judiciária, não é isso, Pri? Isso mesmo. Eu vou aqui, eu fiz umas, eu vou começar aqui. Primeiro, eu quero que você se apresente, Pri, de onde você veio, onde você estudou, qual faculdade você fez, o pessoal saber. Se apresenta aí o seu cargo, sei lá, apresenta aí para nós, você. Tá, Joia. Tá bom, imagem que eu não tô enxergando aqui. Tá bom Tá assim? ótima, tá Ah, ótimo, então tá bom. tá ótimo. É, gente, boa noite. Eu sou a Priscila, eu sou juíza do trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. Eu sou daqui mesmo, de Mato Grosso do Sul. Eu formei na Faculdade Católica aqui, o CDB. Aí eu fiquei 5 anos trabalhando no Ministério Público Estadual, que não tinha nada a ver com a área trabalhista, mas sempre quis a área trabalhista. E aí passei para analista do TRT, que foi onde conheci o Gustavo, a gente é do mesmo concurso. Fiquei 2 anos, 1 ano e 10 meses como analista, e aí passei para magistratura. Passei em São Paulo, no TRT 2, fiquei 2 anos lá, aí consegui vir para cá por remoção, para Mato Grosso do Sul. Fiquei 5 anos numa vara do interior, daqui, na Viraí, que chama cidade. E aí, depois de 5 anos, eu fui eleita presidente da minha associação, a Associação dos Magistrados do Trabalho. Isso já tem 2 anos e pouquinho, 2 anos e 3 meses. Então, eu estou afastada da jurisdição, só como presidente da associação, fico até dezembro do ano que vem, contando os dias já, e aí volto para a jurisdição. Aí não sei aonde, provavelmente eu fico em Campo Grande mesmo. Tá. Você é de Campo Grande, Pri? Eu sou daqui É mesmo. de Campo E sempre Grande. quis voltar. Aqui, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: de onde surgiu esse interesse pela justiça do trabalho? Foi na faculdade já ou não? Conta um pouquinho Olha, para. eu não vou dourar a pílula, tá? Eu vou falar a verdade aqui, que não é glamurosa.
Eu tava no aniversário, aniversário de uma amiga da minha mãe. Aí uma amiga da minha mãe começou a conversar, o que que você faz? Tava na faculdade. Então ela falou, o que que você quer fazer depois? Eu falei, concurso. Porque eu sempre quis estabilidade, assim, sabe? Saber quanto eu vou receber, saber que eu vou ter férias, que eu vou ter 13º. Eu nunca tive o perfil, assim, da advocacia. Então eu sabia que eu queria concurso. Eu vou fazer concurso, acho que para magistratura. Ela falou assim, ai, minha filha, faz concurso para magistratura do trabalho, porque é tão mais tranquilo, trabalha tão menos, não vai para o interior, para mulher que aí tem que cuidar dos filhos, é muito melhor. E daí o que eu queria era isso, aliar a coisa que eu gostasse, que era a magistratura que eu já pensava, com qualidade de vida. Falei, então eu vou nesse negócio. E aí, desde a faculdade, eu resolvi que eu queria isso. Eu demorei, depois de formada, para focar no estudo mesmo. Mas eu já sabia que eu queria área trabalhista. E aí, nunca cheguei a fazer concurso para outra coisa. Fiquei nessa área mesmo. Então, e aí, depois que eu passei, eu vi que não era tudo isso que ela falou, não. Eu fui para o interior, a gente trabalha bastante. Mas mesmo assim, eu ainda acho que é uma carreira que você se organiza melhor do que uma justiça estadual, por exemplo. Assim, acho que é mais tranquilo, para falar bem a verdade, sabe? É assim, é porque tem pessoas que, assim, no meu caso, Pri, eu sempre gostei da área trabalhista, não sei por quê, parecia que estava no sangue, sabe? Eu gostava, o professor começou a falar lá na faculdade, eu me identifiquei. Mas com você não foi assim. Foi tipo, foi por causa que alguém te deu um conselho, então, É, né? Esse interesse mas aí. quando ela me falou, eu não tinha direito do trabalho ainda. Então eu não sei se naturalmente eu gostaria, mas eu já fui focada para gostar. Quando começou direito do trabalho, eu falei, é essa aí que eu tenho que gostar. Então, sempre gostei, desde que comecei a ter contato, mas já direcionada para gostar, sabe? Porque eu acho que é isso também, a gente tem que ter foco, assim, tipo, o que que eu quero da minha vida? Então, eu vou em cima disso e vou gostar disso. A gente aprende a gostar de tudo, né? Então, eu É, acabei tendo uma afinidade mesmo. aham. Mas me conta, aí o seguinte, aí na faculdade, aí você já gostou da matéria de direito do trabalho. E assim, a vontade de ser juíza, você já tinha ela ou não? É porque eu vejo, assim, na minha opinião, humilde opinião, eu nunca tive vontade de ser juiz, sabe? De onde surgiu essa vontade? Porque nós vamos falar sobre o concurso da JJ, mas eu gostaria de saber de onde surgiu, assim, já foi na faculdade ou foi depois que você começou a trabalhar na X Trabalho? Não, na faculdade. Eu já sabia que eu queria concurso para juíza, mas eu não sabia a área, assim, era estadual, federal, e acabei focando no trabalho depois dessa conversa. Mas eu já sabia que eu queria. Primeiro que eu sabia que eu queria concurso. E aí eu pensava assim, se eu não passar para juíza, talvez eu passe num outro e seja feliz do mesmo jeito. Mas o meu objetivo principal era para juíza. E não sei, acho que por uma questão de perfil. Assim, e aí foi isso até que eu me identifiquei com a área trabalhista, pela parte conciliatória. Eu gosto muito do contato com as pessoas, gosto de tentar conciliar. Então, eu sempre me vi assim, numa sala de audiência, conversando com as pessoas, tentando resolver. Então, a magistratura já era uma coisa meio certa, assim, para mim, que era o que eu queria fazer, desde o começo da faculdade. Entendi. Nunca Então, pensei, por exemplo, em Ministério Público. Eu trabalhei no Ministério Público 5 anos e meu chefe até falava que eu era um desgosto para ele, porque eu trabalhava lá e não queria fazer Ministério Público. Mas não me identificava, assim, sabe? Não me via lá acusando e tal. Eu sempre quis mesmo ser juíza. mas assim, desde o primeiro período? Desde o primeiro. O primeiro, na verdade, eu achei muito chato, assim, muito teórico. Eu gosto de uma coisa mais objetiva. E aí eu ainda estava assim, será que eu quero direito mesmo? Pensei em parar para fazer medicina. Aí eu falei, não, é direito. E aí, desde o começo, deve ter sido lá pelo terceiro período, que aí eu já comecei a fazer estágio. E no estágio eu comecei já com um juiz no estágio, numa vara civil. E aí comecei a gostar mais. Comecei a ver o direito na prática. E aí eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. Ô, Pri, engraçado, né, que eu conheço algumas, a filha do Dr. Noedi foi a mesma situação sua. O Dr. Noedi foi um chefe nosso e ela desde o primeiro período já sabia o que queria, né, cara? Ela Já. era filha de jurista, né, mas você não, engraçado. Tem algum jurista na sua família, alguém formado em direito? Formada em direito, meu pai e minha mãe, mas nenhum dos dois exerceu. E a minha irmã é juíza estadual. Passou uns 4, 5 anos antes de mim. Mas Ah, antes dela não mas tinha ninguém. ela chegou a passar em outros concursos antes ou não? Não, ela era assessora de um desembargador, mais cargo em comissão, e ela nunca tinha feito concurso, nunca tinha passado para servidora, para juiz mesmo. O que ela passou foi aqui em Mato Grosso do Sul mesmo, que era o que ela queria, e foi na primeira vez que ela passou na primeira fase. Então, aquela coisa, não existe regra para concurso. Ela passou na primeira e foi até o final.
Oh, que orgulho, eu queria ser seu pai e eu queria ser o seu pai, cara. Duas juízes como filha, você tá doido, é? Mas eu ia pedir uma porcentagem do salário das filhas, porque, né, muito, né, a gente dá né, muita grana gasta, né, com filho, né, no caso. No dia que eu passei, o comentário do meu pai foi: Nossa, agora eu já posso morrer em paz. Que coisa mais fúnebre, né? Ah, eu ia pedir um carro, sei lá, de presente, um BMW. Aí, velho, se pagar o financiamento de uma BMW pra mim, de jeito nenhum. Não fica dando ideia, não, que ele falou que vai assistir. Ai, tá aqui. Papai, olha, a ideia é boa, viu? É só lá na funcionária, escolhe o Não, carro para as meninas pagar, tá? Eu já faria. prescreveu, tem quase 10 anos. Não é sugestão, eu faria isso, mas não é sugestão, tá bom, pessoal? Agora que eu queria entrar numa parte muito importante que as pessoas que me seguem vão gostar de escutar, Pri. Porque você vai falar sobre a sua atuação como juíza também. No Uhum. final vai ter a pergunta. O pessoal tem muitas perguntas que eles fizeram durante o dia que eu gostaria que você respondesse no final, tá? E agora eu quero falar sobre o seu concurso de analista, sabe? Uhum. Queria conversar com você. Aí depois nós vamos passar para o concurso de juiz. Depois vamos perguntar algumas coisas sobre a sua atuação efetivamente como juíza, tá? Uhum. Aí eu vou fazer uma pergunta em bloco aqui. Você vai responder, mas pode responder com calma, tá? Nós estamos com tempo. Eu É que já eu vi que falo rápido mesmo. você é muito objetiva, tá? Juíza do trabalho é objetivo. Nunca vi isso. Geralmente eles são, né? Gostam de falar. Ó, é o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas, eu vou fazer em bloco, vou fazer 4 perguntas aqui sobre o seu concurso de analista, tá? Tá, A primeira, eu vou fazer 4 perguntas e você vai respondendo. Se você esqueceu, eu pergunto de novo. tá. Com quantos anos você começou a estudar para analista do TRT? Você já foi na faculdade ou não? Porque, assim, gente, teve uma época, até conversei com minha chefe, que não precisava daquele tempo da atividade Uns jurídica. E 3 anos, depois, né? agora precisa há muito tempo. Não, não mudou não, né, Pri? Continua precisando, é isso? Para magistratura, né? Isso, para Ah, sim, aí magistratura. precisa. Ah, Para analista, não. com quantos anos começou a estudar para analista? A idade, tá? E se foi na faculdade? Quanto tempo demorou para você passar para analista judiciário? E eu queria que você falasse assim, mais ou menos como é que você estudava, pessoal, porque assim, eu gosto muito de falar como eu estudo, sabe? Mas eu respeito muito a individualidade das pessoas, sabe? E é muito bom saber de uma pessoa que já passou para analista, já passou para juiz, assim, como estuda. Aí depois eu vou perguntar. Primeiro eu quero saber, com quantos anos você começou a estudar? Quanto tempo demorou você até passar? E como era seu processo de estudo? Se utilizou videoaula? Porque também é muito polêmico isso daqui no meu Instagram, que eu sou contra a videoaula. E eu queria que você falasse um pouco. Pode falar que depois eu faço mais perguntas relacionadas a isso. Tá, Vai. joia. Eu, na verdade, eu não estudei para analista. Óbvio que eu estudei, mas eu nunca foquei para esse concurso. Esse concurso que a gente passou foi o único que eu fiz de analista. Porque eu nem cogitava fazer, porque eu já trabalhava. Eu era assessora de um procurador de justiça, e o que eu ganhava na época era o valor de um cargo de analista, embora fosse um cargo em comissão, e eu não tinha que ir para o interior, assim, eu sabia que ele gostava do meu trabalho, era uma coisa estável para mim, era tranquilo. Então eu pensava em só fazer concurso para magistratura. E aí então eu nunca peguei um edital de analista assim para estudar. Só que com o tempo eu vi que assim, a forma como eu estudava para magistratura era errada, mas ela me ajudou a passar no concurso de analista. Então se eu estava estudando para magistratura, eu passei, acho que foi com 27 que eu passei para analista. E eu devia estar nessa época já estudando há uns 3 anos, então assim, desde os 24. Mas estudando sem foco. Assim, desde que eu comecei a estudar com os 24, até eu passar para analista com 27, eu patinei. Foi uma época da minha vida assim que eu considero foi muito sem foco, assim, que eu acho muito legal isso que você faz de direcionar o estudo, porque me faltou naquela época. Então eu estudava, me dedicava, mas perdida, cada hora de um jeito. Eu não podia escutar alguém falando que fez tal coisa, que eu achava que eu tinha que fazer também. E estudando assim meio firme, mas sem muito saber para onde eu ia. Mas achando que eu estava estudando para magistratura. E não estava passando, eu estava ficando na primeira fase. Aí surgiu o concurso de analista, já estava uns 2 anos e meio nessa. Surgiu o concurso de analista aqui. Eu falei, bom, não tem que viajar, não tem que fazer nada, é a área que eu quero trabalhar, vou fazer para arriscar. E aí, com o estudo que eu fazia da magistratura, deu para passar.
eu não estudei assim, raciocínio lógico, essas coisas eu acabei não estudando e segui o que eu estava já no meu material, que era muito lei seca. Eu estudava muita lei seca, muita súmula, eu estudava resumo e eu não tinha o hábito de estudar doutrina. Isso eu vi que faltou para a magistratura, mas que para analista foi o suficiente. Assim, não que eu abandonei a doutrina de vez, mas não as doutrinas mais densas. Eu não aprofundava tanto. E aí isso me fazia falta na segunda fase da magistratura, mas supriu para analista. E aí, quando eu me inscrevi para analista, o que eu mudei, além do que eu já estudava, que era muita lei seca, muito resumo, foi fazer prova. Isso eu acho que me ajudou demais. Peguei as provas passadas, eu falei, bom, já que eu vou fazer prova de analista, eu vou ver como é que cai nisso aqui. E aí, embora eu não tenha estudado assim, raciocínio lógico, português, eu fui fazendo as provas. Então, ali nas provas, eu já ia vendo que eu errei, pesquisava na internet, era uma forma de estudo, né? Uhum. Acho que o foco que eu dei para analista foi esse, de fazer provas, e isso é super bom. Uma forma de fixação muito boa. E eu tinha uma redação boa. Assim, redação é o que faz diferença na prova de analista, né? Porque eu É. trabalhava escrevendo. Eu fazia aparecer no Ministério Público, então, assim, meu dia a dia era escrever. E meu chefe era muito chato com português, o que foi ótimo para mim. Delícia, hein? E ele mesmo falava assim, eu não sei como é que você me suporta, eu falava que eu tô aprendendo. E aí me ajudou muito. Então, assim, eu estava com português bom por causa dele, com uma redação boa, e a redação fez toda a diferença. Aí eu acabei passando até bem colocada para analistas, acho que 14º, 16º. E aí, quando eu passei, eu ainda fiquei naquela, né? Eu vou tomar posse, eu não vou, porque eu tinha que ir pro interior. E aí ele falava, não, não toma posse, você sabe que você tá bem aqui. Eu falei, não, é a área que eu quero, é a estabilidade, eu vou. E aí assumi. E quando eu assumi, eu mudei a forma de estudo. Aí eu comecei a estudar realmente mais focado para magistratura mesmo, Não, assim. mas Embora eu peraí, estudasse antes. calma. Você passou antes de formar? Não, estudo eu já era formada. Eu formei com 21, e aí eu Tá, comecei a estudar com 24. Até os 24 eu fiquei meio sem saber onde ia. tá, deixa eu te Trabalhando já, mas não falar uma estudando. coisa aqui. Aí você lembra da nota que você fez? Qual colocação que você pegou? Eu não lembro se foi 14º, 16º ou 19º. É um negócio assim. É porque o pessoal Fica com gosta de 16º. saber na época. Você lembra? Mais ou menos, a A nota, objetiva e na questão? quanto foi a nota de corte? Não. Quanto que você tirou para pegar essa colocação? Você lembra? Tipo assim, ó, tirei tanto Ah, em português, tanto em direito. por, ma- por matéria, eu não lembro. Mas eu lembro que, assim, a parte de direito, eu acho que eu gabaritei, eu devo ter errado 2, 3, porque era o mais pesado mesmo. Aham. E aí as outras eu não vou lembrar, Gustavo. Mas Faz redação, você 12 lembra? anos. Oi? Redação? Redação, é de 0 a 100, não é isso? É de 0 a 10. 0 a... Porque foi 85, 8,5, foi uma coisa assim. Então você foi muito bem na objetiva, muito bem mesmo. Você deve ter tirado, deve ter feito ali uns 95% na objetiva, porque é porque assim, o concurso terreno mudou, né, Pri? Então, para você Não. assim, tirar 85 da redação, você tem que fazer uma nota na objetiva beirando 95%. Você deve ter feito mais ou menos. Você Agora eu quero te perguntar. lembra da sua nota ainda? Oi, querida. Você lembra da sua? Lembro, lembro. É, Eu tirei 18 em português. Eu acho que era 30 questões, 30, não era? eu acho que era. É tipo assim, eu fiz 18 em português, eu achei em legislação, eu acertei as 5, acertei uma de raciocínio lógico, fiz 28 em 30 e tirei 90 na redação. Eu lembro mais ou Ó, menos, muito bom. foi uma nota muito boa, sabe? Entendeu? Aham. Mas a questão é o seguinte, mas o concurso TRT é mais ou menos isso hoje. O pessoal tem que tirar. É o que eu falo, o foco nosso aqui, Pri, sempre eu falo 95/95. O cara tira 95% na redação, 95% da prova objetiva, ele meio que garante a nomeação dele, entendeu? É para garantir a nomeação essa nota. É. Mas aqui, eu queria fazer umas perguntas, tipo assim, ó. Ah, Que eu gosto de focar isso, porque são detalhes, mas é o que eu gosto de pegar isso de outras pessoas, que eu falo muito isso, mas eu gostaria que você falasse. Você usou videoaula na sua preparação? Quando você é. usou isso? Ou quando você não sabia nada, você usou? Eu quero saber um Esqueci pouco, porque... essa parte da videoaula. Eu estudei. E para mim foi muito bom. Assim, eu fiz o seguinte, eu comprei um curso pronto, que era assim, completo, voltado para magistratura, com todas as matérias que eu precisava. E aí eu fiz o seguinte, eu colocava lá no aparelhinho de DVD, escutava e anotava. Mas anotava assim, até a vírgula. Então eu assisti aquela videoaula uma vez só e fiquei com material bom.
E aí eu usava esse material, todas as minhas anotações como fonte de estudo. E isso foi até o final. Eu segui nesse material que acabou alguma matéria ou outra desatualizando, eu ia atualizava à mão, mas ouvi uma vez a videoaula e montei meu material. E Isso aí para eu achei que foi bom. magistratura, né? Era o que eu fazia para magistratura, mas na verdade foi o que eu aproveitei para analista. Entendi, Eu entendi. fazia a videoaula e lia lei seca. Eu era a rainha da lei seca. Então você fazia um estudo meio que como se fosse progressivo, assim. Você lia o resumo e depois lia a lei seca, aí tipo assim, fazia questões. Era tipo um negócio assim, não era, Pri? Mais ou menos, ou não? Eu não tinha o hábito, que eu até acho que eu estava errada, mas eu não tinha o hábito de fazer sempre questões. As questões eu fiz quando abriu o edital. Aí eu peguei muita prova passada e fiz. Mas no dia de antes do edital, de manhã eu fazia essa videoaula, ia anotando tudo, e eu não tinha o hábito de revisar esse material até acabar de ouvir todas as aulas. Então, de manhã eu fazia a videoaula e à noite eu lia a lei seca. Ia lendo, Quantas de horas cabo a rabo, lia muita por dia, Pri? súmula. Quantas horas você estudava por dia? Olha, eu trabalhava o dia inteiro, só que de manhã eu conseguia normalmente estudar pelo menos umas 2 horas no trabalho, 2 ou 3. E aí à noite eu estudava mais 2. Então, assim, o período que eu estudei firme mesmo, eu acho que dava 5 horas por Aí dia. vocês verem, gente, olha, ó, um exemplo. É porque tem pessoas que acham que o fato de não estudar. Talvez, Pri, o fato de você ter trabalhado e estudado, isso tirou o peso da prova e Uhum. você fez a prova tranquila. É o que eu falo com as pessoas. Tem dois lados, a moeda tem sempre dois lados. A pessoa que só estuda tem uma pressão muito maior para passar, né? E a pessoa que trabalha e estuda, às vezes dá para... Você entende essa jogada, né? Eu acho também. Eu nunca quis ficar só estudando. Eu sempre achei que eu tinha certeza assim que eu me cobraria demais. Eu acho que ficar só estudando tem um prazo de validade. Assim, se você não consegue passar depois de algum tempo, a pressão é muito grande. Então tem muita gente que fica só estudando, depois acaba começando a trabalhar e aí passa. E é Exatamente. mais pelo psicológico mesmo, tira aquela carga, né? Porque senão você vai para a prova assim, é agora ou nunca, isso aqui vai resolver minha vida. Exatamente. É o que eu falo com o pessoal. Não adianta colocar toda a carga de pressão que na hora da prova isso tem dá problema, né? É. Eu quero te perguntar mais uma coisa. É porque eu gosto muito de falar sobre fatores de distração. Quando você estudava, você desligava do mundo externo? Não tinha contato com nada? Era só com os materiais? Te mexia no celular? O que que era? Assim, é porque... eu vou te fazer essa pergunta direcionada porque eu vejo muitas pessoas estudando pelo computador, mas deixa a internet ligada com as notificações. Pega o celular toda hora. Me conta aí um pouquinho. Eu demorei para ver a diferença que fazia ser focada. Celular não era muito, porque assim, não existia Instagram, WhatsApp, mas era assim, de começar a pensar outra coisa, tô ali estudando, daí lembra de um negócio e deixa viajar. Eu escutava um barulho, qualquer coisa. Eu não tinha foco, mas perdia muito fácil a concentração. Uma coisa que fez muita diferença para mim foi começar a usar aquele EPI, sabe? Aquela borrachinha pequenininha mesmo. Ah, Eu usava aquilo para estudar. E mesmo que não tivesse som, porque assim, a época que eu estudei mais firme, eu começava a estudar às 5 da manhã, que para mim foi um horário excelente. Então não tinha som. Mas mesmo assim eu colocava aquele EPI, porque era uma forma de concentração. A hora que eu colocava, parecia que eu entrava dentro do negócio, assim, ia para alfa e conseguia concentrar. Então, assim, às vezes a gente tem uns gatilhos que ajudam na concentração. E quando eu comecei a concentrar mais naquilo que eu estava fazendo, rendeu outra coisa. E para mim, que eu acho que funciona para a maioria das pessoas, para ter maior concentração, é mudar a matéria. Assim. Se você for pegar um dia inteiro para estudar direito do trabalho, você vai perder a concentração. Então, ter tempo certo. Aí eu marcava assim, vou estudar 1 hora e meia de trabalho, depois vou fazer exercício. E aí, quando eu sabia que era um tempo curto, eu tinha que aproveitar ao máximo. E isso funcionava. Então, eu estava concentrada ali. Aí, cansei, já estou mudando para outra coisa. Concentro de novo. E aí, funcionou bastante. é porque você sabe que é comprovado isso. Após 50 minutos de estudo, cai drasticamente a sua concentração. Então você tem que dar uma pausa e trocar de matéria. Eu até falo muito sobre isso. Tá. Isso foi um erro que eu fiz no começo. Eu era assim, vou ler direito do trabalho, aquela coisa do Godinho, vou ler até o final. Aí todo dia lá lendo o Godinho. Isso vocês com certeza falam para os seus alunos não fazerem, né? Porque É, é um estudo que não rende. é um erro clássico, sabia? É um erro clássico das pessoas Uhum. pegarem uma ou duas matérias, estudar ela o dia inteiro. E na prova, o que eu falo, você tem que ter rotatividade, né, Pri? Porque na prova cai tudo. Exatamente. Então, quanto mais rotatividade você tiver no dia, melhor para você, Com né? certeza. É que
E seus familiares te incentivavam? Seu pai, sua mãe, eles te davam toda a força? É, falavam, vai, minha filha, porque acontece de muitos familiares não apoiarem. Sempre apoiaram. E aí, quando eu comecei a passar em primeiras fases, mas não conseguia passar na segunda, que foi minha grande dificuldade, aí eu ficava mal e chorava, e sempre tive apoio, assim, sempre falava, não, você vai conseguir, você não vai desistir, vai chegar a sua hora, fica calma, e me incentivavam, me ajudavam a estudar. Então, assim, tive muita sorte nesse lado. Só que tem aquela coisa, assim, quem não tá estudando, às vezes atrapalha sem nem perceber que tá fazendo, sabe? Acho que todo mundo passa por isso. Eu até brinco com a minha mãe que ela entrava no quarto pra falar comigo, daí eu falava assim, mãe, eu tô estudando. Daí ela falava, mas é que não sei o quê. Eu falava, mas não adianta falar baixo, eu tô estudando. Falar alto ou falar baixo é a mesma coisa. Então, às vezes, assim, acaba tendo uma interferência, mas sempre apoiaram, sempre ajudaram, e isso faz diferença, né? Eu tenho amigos também que os pais não apoiavam e cobravam, assim, nossa, mas até quando que você vai ficar nisso? Você já não viu que isso não dá certo, não é pra você? E aí você fica desestabilizado e o desafio fica o dobro do que seria, né? É muito mais fácil quando a gente tem alguém apoiando e acreditando. Exatamente, exatamente. Você quer fazer uma pergunta, Dé? Eu vou pular agora para a magistratura, prima. A Você já Débora tá falou que aí, a Débora está aqui do lado, é minha assistente de palco aqui. na É, banhada. a gente já falou muito sobre o de analista, né? Agora a minha assistente de palco acabou de falar com o tempo sobre. Agora a gente tem que passar para o concurso de magistratura. Então, muito obrigado, produção. Sobre a magistratura, Pri, você já falou que sempre estudou para magistratura e o concurso de analista foi como se fosse assim, né? No meio do caminho você conseguiu passar e deu tudo certo, graças a Deus. Aí você começou a estudar para magistratura de fato. Parece que você cortou muitas arestas que você errava quando voltou, Uhum. passou para analista e depois para estudar para juiz. Eu gostaria que você contasse agora um pouquinho, primeiro sobre a primeira fase, depois você fala um pouquinho da segunda fase. Depois são 4 fases, né? Eu São sou quatro. meio Aham. 4, né? A Quatro. fase de sentença e a fase oral. Eu gostaria que você pincelasse um pouquinho sobre cada fase e o que você fez de errado e talvez, assim, eu gostaria que você falasse para alguém que está estudando magistratura, falasse assim, cara, o que você gostaria de ter escutado, sabe? Sim, vou deixar você falar. Fala um pouquinho, primeira fase, segunda Tá. fase, terceira, quarta. A minha caminhada e até a aprovação, ela foi dividida em dois momentos que são muito nítidos para mim. Até eu passar para servidora e depois de servidora. Uhum. Porque antes de passar para analista, eu estava nisso que eu te contei, esse estudo assim que eu estava estudando, mas sem um ritmo, assim, sem saber muito como fazer, assim, o que eu preciso estudar, como me programar. Então eu ia vendo essa videoaula de manhã, estudando lei seca e peguei as provas perto da prova. E com isso eu estava passando muito na primeira fase e passava bem colocada, mas não passava na segunda. E aí eu comecei a ficar já com aquele negócio assim, eu nunca vou passar numa segunda fase. Fala quantos? Desculpa te cortar, mas quantos Imagina, você passou na primeira fase e não eu, passou na segunda? eu não fazia muito concurso, porque assim, eu nunca fui para o Brasil inteiro, eu ficava nas regiões mais próximas. Mas antes de passar, na que eu passei a segunda fase, eu devo ter feito umas 10 primeiras. 8 a Nossa, 10. É, muitos cursos, é. parabéns. Persistente. Obrigada. Eu fazia, ia bem na primeira, assim, ficava nas primeiras colocações e não passava na segunda. Aí eu falava, eu nunca vou passar na segunda fase, eu não tenho capacidade. E aí, com esse estudo que eu vinha fazendo, deu para passar para analista, até porque analista é muito parecido com a primeira fase da magistratura. Então, foi por isso que deu certo o concurso de analista. E aí, quando eu passei para analista, eu falei, bom, o que eu podia alcançar com essa minha forma de estudo, eu já alcancei. Se eu continuar só em lei seca e fazendo esses resumos, eu não vou passar. Então, agora eu preciso de um método de estudo. Daí eu conversei com a Candice, que é a nossa amiga, filha do Dr. Noedi, e conversei com a minha irmã, e aí montei um método de estudo. Aí foi a primeira vez em que eu separei as matérias. Então, todos os dias eu estudava pelo menos 2 matérias, mas normalmente 3. Eu fazia assim, eu já estava aprovada para analista, né? Então, como analista, eu entrava às 9 da manhã para trabalhar. Eu começava a estudar às 5, estudava das 5 às 8h40, porque eu morava ali do lado da vara. Então, das 5 às 8h40, com um período de arrumação e tal, dava umas 3h15 de estudo. E aí eu dividia isso em 2 matérias. Ia trabalhar, na volta, voltava para casa às 6 horas, e aí estudava Eu fiquei confuso. Então você começava às 5 da manhã 5 da até manhã, às 8 e até às 8h20.
8h15 da manhã também, até as 8h40 da manhã. Ok. Dava umas 3h15 de estudo, Aham. tirando o período de se arrumar, não sei o quê. Então, sempre fiz esse estudo desde que eu passei para servidora, eu passei a estudar na parte da manhã. E para mim foi muito bom. Porque daí, assim, Aham. eu acordava descansada, sabia que eu tinha aquele tempinho ali para estudar, e aí depois eu ia trabalhar tranquila, porque eu tinha feito aquela parte grande do estudo já. Aí Uhum. trabalhava o dia todo, e na volta eu chegava às 6 horas, me arrumava, não sei o quê, estudava pelo menos mais 1h30. E aí, então, por dia dava isso, dava mais ou menos umas 5 horas de estudo. E eu dividia essas 5 horas em 3 matérias, Uhum. normalmente 2 de manhã e uma à tarde. Então, aí Perfeito. foi a primeira vez que eu comecei a dividir as matérias e eu sabia certo o que estudar. A primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi: eu não posso estudar só para a primeira fase de novo. E se eu não estudar para o concurso como um todo, não vai dar certo. E aí eu organizei para estudar já para todo o concurso. E isso eu Ah, super recomendo. entendi. Então, E, você mudou, porque antes você estudava para cada fase, aí você mudou é, para agora eu vou estudar para todas as fases, não é isso? Faz... Exatamente, eu estudava sempre para a primeira, daí eu passava. Só que da primeira para a segunda, não tem tempo suficiente para você se preparar. Ah, Então, o estudo tem que ser global. E aí, entendi. quando eu escutei isso e comecei a aplicar, mudou minha vida. E isso é uma coisa que eu acho que faz diferença para quem está estudando. Assim, veja o concurso como um todo. Já tem que estudar para todas as fases. E aí, isso ainda que na época que eu fazia concurso, a segunda, que é a prova discursiva de questões, ela era num dia, aí só os aprovados é que iam fazer a prova de sentença. Hoje não, já é tudo junto, segunda e terceira. Então você tem que estudar para tudo. E aí então eu organizava o meu horário assim. Eu pegava uma matéria, por exemplo, 1h30 que eu vou estudar direito do trabalho. Então eu vou estudar durante 1h15 o meu caderno, e aí o mesmo capítulo que eu vir ali no meu caderno, na verdade, era esse resumo que eu tinha da videoaula. Então ele sempre me acompanhou. Eu estudava ali e lia a mesma matéria na doutrina. E o que Ah, eu achasse muito importante da doutrina, que não tinha no meu caderno, eu anotava. Anotava ali à mão para gravar. E aí fazia isso durante 1h15 mais ou menos. A hora que eu terminava, ou eu ia ler, tinha mais 15 minutos da matéria. Então, ou eu ia ler lei seca e súmula, ou eu ia fazer exercício, que é o que eu recomendo mais. Acho que fazer exercício é mais efetivo. E fazer isso com todas as matérias. Então, já era uma forma de descansar a cabeça, porque eu terminei ali 1h15 de doutrina, aí vai fazer o exercício é mais gostoso, né? Então, acabava sendo mais tranquilo. de Aí fato. terminou, eu descansava assim 10 minutos, ia tomar uma água, ia ao banheiro, não sei o quê, e aí voltava para a matéria seguinte do mesmo jeito. Assim, agora é administrativo. Então eu vou pegar esse material do meu caderno, esse tópico, tipo, bens públicos, alguma coisa assim. Li esse tópico no caderno, porque ler o caderno primeiro me dava já como se fossem os tópicos do que eu precisava saber, assim. Aí eu ia para Ah, a doutrina, via na doutrina o que não tinha no caderno, anotava, e aí deu o horário, ia para o exercício, e terminei. Daí à noite a mesma coisa. E uhum. aí eu fazia isso, porque assim, estudando doutrina e exercício, já era a primeira e a segunda fase conjugada. Só que eu tinha ainda mais uma coisa para a segunda fase, que eu fazia todo sábado. Eu fiz um curso específico para a segunda fase e que eu super recomendo para quem quer magistratura, que são cursos de questões mesmo. Tem um mediador que te manda as questões para você responder à mão, simulando prova. Aí você devolve para o mediador e ou ele te manda corrigido, que é um pouco mais caro, ou ele te manda as melhores respostas. Ele seleciona entre todos os alunos as melhores e te manda. Ah, Que é tá. muito bom, porque você consegue ver como os outros escrevem também, sabe? E, Como é e, e vai te que dando um fazer, norte. pode fazer o merchan aí? Como é que chama o curso? O que eu fiz chama Gente, mas eu não sei se está ativo ainda. Acho que Eu sim. sei que existem outros hoje. O Tem, Gente foi excelente para mim. tem. E aí, então, eu fazia. Um dia da semana, o meu estudo era só isso. No período da noite, eu tirava 2 horas, que era um dia que eu não ia na academia nada, tirava 2 horas para responder essas questões. Aí eu respondia, mandava para o professor. Na semana seguinte, ele me devolvia. Eu não fazia esse que ele me corrigia as minhas próprias. Ele mandava as melhores. Uhum. E aí eu selecionava, porque você mandava um calhamaço de coisa. Eu selecionava algumas, e isso era o meu estudo do sábado. Porque no sábado eu já estava cansada da semana, não ia ficar naquele mesmo estudo maçante. Então, sábado, eu só lia as questões dos outros colegas. Pegava Uhum. as melhores respostas selecionadas, e aí lia, grifava, às vezes Legal. reescrevia. E aí, Uhum. então, fiquei um sábado para isso. E tentei colocar a sentença junto também, que a terceira fase é uma sentença.
E aí eu não fazia curso específico para sentença nessa época, eu fiz curso para sentença só quando eu fui aprovada mesmo. Passei na segunda, daí fui fazer a prova de sentença e fiz um curso rapidinho, assim, de 10 dias. Mas eu já coloquei a sentença antes. Então eu fazia assim, uma vez por mês, ou uma vez a cada um mês e meio, no sábado, ao invés de eu fazer esse estudo de segunda fase, com essas Entendi. questões, eu fazia uma sentença. Uma Trocava por uma sentença. Uma só. demora muito É, para fazer isso na demora. mão? Porque a prova de sentença são 4 horas e a sentença é escrita à mão. Hum, Então, é difícil você enquadrar isso dentro do estudo, porque assim, você precisa tirar 4 horas. Quem só estuda é mais tranquilo, mas você está trabalhando, estudando, tirar 4 horas para fazer a sentença não é muito fácil. Então, eu fazia uma vez por mês ou uma vez a cada um mês e meio. E aí eu entendi. corrigia com um livro mesmo. Assim, eu tinha um livro de sentenças, e aí eu fazia, depois olhava a resposta no livro e via o que batia, o que não Ah, batia. E, legal. e eu vou te contar que quando eu passei pela primeira vez na segunda fase, eu passei no concurso todo. Eu só passei na segunda fase, então, uma vez na vida. E aí, por isso que eu vejo que esse estudo global, ele dá resultado. Porque eu estava preparada para o concurso, não era para uma fase só. E aí Entendi. deu tudo certo. Aí fui para a fase de a sentença, eu saí da sentença. A segunda fase eu achei que eu tivesse ido bem. Achava que dava, pela primeira vez eu achei que dava para passar e passei. Aí quando eu passei, tinha um mês e meio, 2 até a sentença. Aí fiz esse curso de 10 dias, que é um professor corrigindo mesmo. Continuei estudando pelo livro. Aí estudei só sentença, porque daí era muito direcionado já, né? Fiquei estudando só sentença. Uma Aí por quando eu fiz a prova de sentença, dia, uma por Pri? dia. Uma por Aham. dia, né? Pra fase foi uma por dia, assim, de ter calo no dedo já. Porque escrever 4 horas é muito difícil também, né? A gente É, não tem esse hábito. mas Então tem que ter o treino. Pri, tudo é treino. Tudo é um Tudo é treino. treino, Tudo com é treino. certeza. É o que Então eu aí eu fiquei falo. treinando. Uhum. Aí treinei só a sentença, só a sentença. Aí fazia uma sentença todos os dias durante a manhã. Já entrava um pouco mais tarde no serviço, combinei lá. Então eu fazia a sentença de manhã e à noite corrigi. Fiz isso até o dia da prova. Aí no dia da prova, assim, todo mundo saiu falando, porque concurseiro é uma desgraça, né? Aquele final de prova é só pra te deprimir. Todo mundo saiu falando que fez a preliminar, que tinha uma preliminar, não sei das quantas, que nem passou pela minha cabeça. Aí eu falei, pronto, eu não vi essa preliminar, era um trem óbvio, eu não passei. E aí eu fiquei na certeza de que eu não tinha passado, voltei para o meu estudo normal, primeira fase, junto com a segunda, junto com a terceira, Já até que saiu o resultado e eu tinha passado. já Oi? derrotada, né? Tipo assim, Derrotada. Não, derrotada já. Aham. abracei a derrota e falei, é minha. E foi. Aham. E aí achei que foi uma surpresa para mim ter conseguido passar nessa sentença. Aí que saiu o resultado e eu vi que tinha dado certo, foi aquela alegria. Aí eu falei, agora é a final, né? É a oral. E a oral é a única fase do concurso que você não se prepara antes. É só quando você chega lá mesmo, assim, já vou para oral, aí tem um treino bem específico, que é Aham. mais de oratória. Porque e o meu a minha preparação foi muito intensa, porque assim, como você percebeu, eu falo assim, rápido demais da conta, né? E aí eu tive que treinar isso. Quando eu cheguei para fazer o curso preparatório, o professor, eu conversei bastante com o professor antes, aí na hora do treino mesmo, ele falou assim: olha, você é uma suicida, porque a prova oral é assim: você tem que fazer uma dissertação de 10 minutos e depois os examinadores te fazem perguntas. E aí eu fiz a dissertação para ele de 10 minutos, ele falou assim: olha, você falou em 10 minutos o que uma pessoa normal falaria em 20. Então, você esgotou a matéria. Não tenho o que te perguntar, a não ser uma coisa muito cabeluda. Você é Aham. suicida total. Então tem que treinar a falar devagar. E aí a minha preparação para a fase oral foi me gravar todos os dias falando e aí tentar gravar, falar mais devagar e gravar de novo. Então eu ficava me ouvindo, ia me gravando, me ouvindo para falar devagar, porque conteúdo mesmo, quando você chega na oral, você tem conteúdo. É, A base tá ali. é. O negócio é tranquilidade, é como se portar, como sair de uma resposta que você não saiba. Lógico, né, filha? Total. A oral é totalmente É, psicológico. E aí é. tem gente que toma um remedinho que diz que deixa mais tranquilo. Minha irmã até tomou, é um tal do solta a língua, um negócio assim. E aí eu fiz o teste, tomei esse negócio, me deu, mas não foi no dia da prova, me deu uma crise de riso, a minha língua inchou, eu não conseguia falar. Então, a gente tem que treinar tudo antes. A fase oral é isso, é só você ficar simulando. Boa ideia. Se você tomasse no dia da prova, você ia levar a maior ferro, né, velho? Não, eu ia estar internada até hoje. O que essa louca que tá fazendo aqui?
E aí você tudo, aí você é tipo filmava e se via falando e falava, não, eu errei nisso, eu errei naquilo. Quem te É, filmava? eu mesma. Eu fiz um curso, porque assim, tem o curso preparatório para fazer oral, tem vários conhecidos, assim, e o pessoal que chega na oral fica desesperado, né? O pessoal pensa assim, é agora ou nunca. E faz tudo que é curso. E eu só fiz um, porque eu fiz esse, eu gostei do que ele me falou, eu vi realmente onde estava meu defeito e que eu Entendi. precisava trabalhar isso. Assim, não me adiantava fazer um monte de curso, eu tinha que melhorar. E Aham. aí eu mesma me gravava no celular, gravava, mas eu acho que eu nem gravava vídeo, era só o áudio mesmo. Eu me gravava falando, aí eu via quanto tempo tinha dado. Eu falava, bom, agora eu tenho que falar a mesma coisa com 30 segundos a mais. E aí fazia de novo. Que legal, Fiquei velho. nesse treino assim. E não é, é a fase, na verdade, assim, de mais tensão, mas de menos estudo de conteúdo. É É, mais preparação é, psicológica. é como se fosse tirar carteira, vamos falar assim, né? Aqui é negócio de tirar carteira. Você tem que fazer dessa. Você sabe dirigir, mas você tem que fazer dessa forma. É o teatro, é como se fosse um teatro, né, Pri? Claro que tem o conteúdo, mas a forma que você pô, né? Porque a postura, né, perante né, é juiz ou É, é juiz ou desembargador que faz a prova lá? é um juiz, um desembargador, um ministro e um advogado. Ô, louco, ó. Craque. É muita gente. E aí é isso, é saber se portar mesmo. Porque assim, tudo é a maneira que você vai falar, né? Porque eles podem fazer uma pergunta assim que você não tem ideia. Aí você pode falar, ai meu Deus, eu não sei. Ou falar, excelência, no momento eu não me recordo. E aí faz toda a diferença, né? Então é isso que a gente treina, assim, é como sair das enrascadas, é como falar com tranquilidade, onde colocar a mão. É como É esse o treino, assim, é uma encenação mesmo. É como se for. Assim, você tá me lembrando muito o dia de tirar carteira, sabe? É tipo assim. E simula uma audiência mesmo, que às vezes o juiz ele não sabe, mas ele pode fingir que sabe, mas não sabe, né? Que negócio, né? Tipo, É isso ah, aí. por obséquio, né? Eu não sei. Oh, que É, legal, velho. você sabe que até depois que a gente passa, tem a escola judicial, né? Que você fica um período se preparando para atuar mesmo. E a gente aprende isso que você falou na escola judicial. Se o advogado falar e você não souber, você fala assim, doutor, eu vou despachar nos autos. É por encenação, você não sabe o que você vai fazer. Muito bom, Pri, É muito. encenação. É parecido com tirar a carteira mesmo, né? Porque quando a gente vai tirar a carteira, tem aquele adesivo atrás no carro para saber manobrar, você só tem que encaixar. É isso, você tem que encaixar ali na prova oral. O É, conteúdo, eles sabem que você sabe. é muito Então, psicológico. É o psicológico, é o Pri. E psicológico. muitos. Aí eu falo com meus que eu vou voltar para o concurso de analista, que é outra pegada, mas É, é trabalho psicológico. também. Eu vejo muita gente que tem conteúdo até a tampa, nego que sabe tudo, mas chega Uhum. no dia da prova, leva ferro porque o psicológico passou por cima da pessoa. Tipo assim, é igual, você deve ter visto gente que tomou bomba lá no dia da prova oral, Uhum. sabia tudo, só que É, é igual você falou, começa a chorar, né, lá na é. frente. E eles querem, Não, assim, o- assim, eu vou deixar se falar, mas eu acho que para ser um magistrado é postura. É, não se abalar com né, Pri? Não sei, o que você acha? não, Fala aí. para juiz, para servidor, o psicológico faz muita diferença numa prova. Eu tenho convicção de que eu passei para servidora porque eu fui para a prova assim. Nem é isso que eu quero. Se não passar, não passei. Porque assim, a tranquilidade, ela pesa para você raciocinar ali e até para atrair, assim, sabe? Quando você está numa frequência boa, tranquilo, acreditando, tudo flui, né? É diferente. E aí eu esqueci de contar um ponto importante da minha preparação para a segunda fase. Porque eu estava nessa que eu falava, eu nunca vou passar na segunda fase. E aí comecei a montar montei esse projetinho quando eu passei para servidora, comecei a seguir, mas a minha cabeça ainda era fraca. Eu pensava assim, não, estou fazendo, estou indo bem assim no estudo, mas eu não vou passar, não vai dar certo. Aí minha mãe insistiu para eu ir numa terapeuta floral. E eu fui na mulher, assim, de tanto que ela falou, eu falei, vou lá. A mulher não falou nada demais. Ela falou assim, olha, você está preparada, você tem conteúdo, você tem que acreditar. E aí, ó, uma dica para todo mundo aí que está estudando. Ela falou assim, ó, quando você acordar, todos os dias, arruma a sua cama falando assim, para quem acredita em Deus, energia, no que você acreditar. E eu fazia assim, Deus, muito obrigada por eu ter passado no concurso.
muito obrigada por ter caído exatamente aquilo que eu tinha estudado. Esse concurso foi meu. Muito obrigada. Então, assim, agradecer como se aquilo que você quer já tivesse acontecido. Ó, que E eu legal. comecei a fazer. E é óbvio que é meio forçado no começo, mas depois você vai acreditando que vai dar certo. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, veio a primeira, segunda fase que eu fiz, caiu só o que eu tinha estudado, foi a primeira vez que eu passei, e aí passei em tudo. Então, assim, o psicológico faz muita diferença, Que porque legal. tem muita gente preparada, mas a cabeça faz diferença. Mas você sabia que, vou te contar, eu não sei se eu já falei isso aqui no meu Instagram, mas todos os concursos que eu ia fazer, eu tinha certeza que eu ia passar. Mas eu tinha certeza. Sabe assim, eu lembro que a Débora, eu estudava e falava assim, ó, Débora, é só uma questão de tempo, beleza? Eu tenho certeza que eu vou passar, absoluto, e todo dia eu falava, vou passar. É claro que eu errei a maioria das vezes, mas no final eu fui nomeado nesse tanto porque eu acho que é o racional, cara, que eu falo. É o racional. Se você. É aquele negócio. Você viu a mudança de chave? Assim, são vários fatores, Pri, mas essa mudança, você mudou a chave psicológica, a forma de estudar, e parece que as coisas vão. Você cria uma energia em volta de você que as coisas você começa a atrair, sabe? Atrair, Uhum. agradecer, né? É o que eu falo, agradeça. É, né? Essas coisas eu sempre falo, que você acha que você me acompanha, você vê o que eu falo. E aconteceu exatamente com você, velho. Que legal, eu não sabia disso, Pri. Muito legal, É. cara. E você sempre teve a cabeça certa. Esse pessoal que está estudando tem que seguir o seu exemplo mesmo, é de acreditar. E falar assim, não, eu vou passar. É questão de tempo e eu só vou parar quando der certo. Como é que Eu chama vou sua mãe? conseguir. Marley. Marley, o Marley é porque Marley pode ser Bob Marley, né? Porque o pessoal falou Dona Marley, eu falei, quem que é esse Dona Marley? Ah, é? Estão falando dela aí? É mesmo. Não, ela É a tava, Marley. Dona Marley estava certa, viu? Você também pode pedir Tava alguma certo. coisa. Se você não pediu alguma coisa, já aproveita amanhã e já pede, né? Anota aí as coisas que você está querendo comprar e já pede para a Pri, para sua outra filha. Não sei se só Foi dá o nome ótimo ter dela. participado, Gustavo. Eu terminei a live falida, né? Eu já tô Não, devendo mas uma tem que pedir alguma BMW. coisa. Só dá trabalho, filho, só dá trabalho, nossa. Aqui. Não, Pri, então da segunda fase você foi direto. Legal, velho. Muito legal, cara. Foi. E isso, assim, da maneira como eu encarei o concurso a partir dali, fez toda a diferença. Eu ouvia muito falar nisso, ai, tem que ver beleza no processo. Eu falava, ai, que conversa furada, né? Porque estudar não é legal. Assim, é É. legal estudar o que você gosta, mas se estudar aquela obrigação, aquele horário. Nunca, tem gente bacana, assim mesmo, ela fala, ai, eu tenho saudade de quando eu estudava. Assim, eu acho que foi um processo necessário, mas eu não tenho saudade. Então eu não via beleza nesse sentido. Mas eu comecei a ver a beleza no processo, assim, de, nossa, vai dar certo. Eu tô no caminho certo para o que eu quero. E aí, quando eu comecei a pensar assim, é o que você falou, tudo flui. É. Tudo fica melhor. E aí eu tentei balancear, sabe? Não deixar a academia, não deixar de sair final de semana. Óbvio que você não vai sair e pirar o cabeção, né? Mas assim, fazendo com equilíbrio. Aqui, mas eu tenho que ter um equilíbrio. É porque o estudo é uma parte da vida, Pri. As É, pessoas entender que é um processo. E para você aguentar o processo, você tem que ter coisas que te seguram no processo. O que que é? Ir na academia, comer bem, sair com os amigos, ter momento para rir, né? Sei lá. é. Não virou uma Eu acho prisão, cara. também. Não é. É. Porque tem muita gente que só ficou assim, focado, fazia nada da vida até passar e deu certo. E fala, não, porque você não tiver esse objetivo, você não vai. Mas isso é uma minoria. Eu conheço muito mais gente que desistiu por ter ficado só naquela coisa, não ter feito mais nada. Você não aguenta muito tempo, né? É muita pressão. Então, a grande maioria que consegue alcançar o objetivo é no equilíbrio. Porque a vida é o Assim, todo. lembro que a Débora estudava 10 horas por dia, sabe? Líquidas. Eu sabia, eu falava, cara, não faço não. Ela, eu vou. Sorte passou de primeira. Mas ela não aguentaria o processo 3 anos nessa pancada, não, velho. Não aguentaria, eu tenho certeza. É. Certeza, entendeu? Tá. Ô, Pri, deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre o concurso aqui. No final, eu vou te fazer algumas perguntas no final sobre. Eu acho que vou fazer de uma vez, que depois vamos passar para a magistratura. Eles perguntaram até algumas coisas aí. Assim, eu gostaria que você me falasse, na sua opinião, qual a característica ou as características mais importantes para um cara passar num concurso, assim. Quais as características de forma mais sucinta? Eu sei que você é sucinta, né? Você é muito, você fala coisas de 20 em 10, né? Você é o 2x, né, velho? Uma pessoa 2x, cara.
Pensa em escutar o 100 em 2x, vira 4. Não, não. Não, ninguém pode Aqui. acelerar meu áudio. Não, não dá, velho. Aqui, quais características você acha mais importantes para passar num concurso? Tanto para juiz ou magistratura? As Olha, características. acho que é ter disciplina. Essa é fundamental. Porque vai acontecer, de vez em quando vão ter coisas na vida inesperadas, assim, é um problema, ou é até coisa boa, uma viagem. É ter disciplina para você voltar. Então, assim, não abandonar o barco, saber você começou até onde você vai, ter disciplina e ter foco. Uma coisa que não adianta é fazer tudo que é concurso. Assim, e ouvir parente, né? Porque parente sabe que você está fazendo concurso, daí fala assim: abriu para professor do município, você não vai fazer? Abriu Caixa Econômica, assim, tem nada a ver com o que você está estudando. E não adianta, tem gente que vai, né? Cada hora é um negócio, e acha que, por exemplo, magistratura, tudo é magistratura. Não, estadual e do trabalho federal é outro estudo. Então, não, é ter foco, assim, que concurso você quer? Definiu esse concurso? Então, monta o seu roteiro de estudo, que você é bom em ajudar o pessoal, e tenha disciplina, assim, cumpra esse horário. Não precisa daquele rigorismo, assim, sabe? Aconteceu uma coisa super grave hoje, morreu meu melhor amigo, eu não vou no enterro porque eu tenho que estudar. Fazer tudo, obviamente, com bom senso, mas ter disciplina, assim. Então, tá, hoje eu não vou conseguir, mas eu vou compensar esse dia que eu não estudei no sábado à tarde, por exemplo, que é um dia que eu não estudava. Então, fazer essa compensação, ter disciplina e compromisso com aquele seu horário de estudo semanal. E hoje eu vejo que o fundamental também é cabeça boa, que é uma coisa que eu comecei sem, aprendi no processo que eu tinha que ter e vi que faz muita diferença. Então, quem é muito estressado, muito desesperado, às vezes até fazer um acompanhamento psicológico ou um esporte, alguma coisa que te ajude a ser mais solto, assim, a saber que vai dar certo, que tudo tem seu tempo. Acho que são essas as características principais, assim. E não tem Foco, muita regra, né? foco, disciplina. O cara, ele ter o psicológico bom para saber o racional onde é que ele está entrando, que as pessoas acham que vão passar em 3 meses, né? Toma muito É. cuidado que escuta, né, Pri, na internet. Uhum. De vez Surto. em quando é umas É. propagandas aqui. Aham. E você falou também mais uma que é, talvez, resiliência, porque o cara sabe o que quer, né? É. Aguenta, É. indo, estudando, é resiliente, sabendo que no final, né? Não é E isso? tranquilidade. Eu Tranquilidade, acho que o pessoal, assim, saber que vai chegar. o que acontece? Eu falo muito sobre foco e é muito. A Pri, olha, eu vou só exemplificar aqui que ela fez o concurso para analista, mas o foco dela, ela não saiu do foco. Ela fez o de analista por fazer. É o que eu falo com vocês. Ai, Gus, eu devo fazer TRE? Eu devo fazer não sei o quê? Cara, você pode ir lá e fazer, mano. Mas se você for sair do seu foco, a brincadeira vai Uhum. ficar confusa. Então, as pessoas têm que saber o que quer primeiro. Ficar pulando em galho e galho não dá certo. Isso a Pri é exemplo claro disso. Viu, gente? É verdade. E tem muita gente que tem a dúvida assim, eu preciso primeiro passar para analista para depois passar para juiz ou para procurador. E não existe essa regra. Assim, estuda para o que você quer. Vai para o seu objetivo final. E se Isso. surgir no meio do caminho esses outros, que seja da sua área, se já tá, vai aproveitar o estudo, você dá uma focada ali. Passou esse concurso, continua no seu objetivo. Tipo, Acho que é a melhor maneira. um mês e meio, porque era no seu estado, né? Uhum. E valia a pena de É, fazer, né? Mas se não fosse, não, jamais faria. Faria, não, não, né? não faria. Tá. E não tem essa Uma pergunta. regra, né? Porque é mais fácil, eu vou passar Não, primeiro, a gente não não. sabe dos caminhos. A Gente, Candice mesmo, ela pode. passou em 2 concursos para juíza e é agora procuradora do trabalho. E ela nunca passou para analista. Ela sempre brinca e fala, não, concurso difícil é de analista, juiz é fácil, mas analista não dá. Então a gente não sabe aquilo que vai dar certo, porque tem a sorte também, né? É É, bonito falar assim, eu passei só pelo meu mérito, mas tem aquele concurso que é seu, que é de acordo com o que você está estudando, só que a sorte só chega para quem se prepara, né? exatamente. Outra pergunta. Você acha que só passa em concurso quem é muito inteligente? É uma pergunta que chega muito para mim. De jeito nenhum. Passa em concurso quem é muito esforçado. Conheço muita gente inteligente que eu sempre julguei muito mais inteligente que eu e que não passou. E assim, inteligência fora do normal também às vezes até atrapalha, sabe? Tem que ser pessoa normal para passar, assim, e dedicado. Não tem isso de ter que ser super inteligente, tem que ser estudioso,
não ter preguiça, porque às vezes para alguns o processo é mais rápido, para outros pode demorar mais um pouco. Então é não ter preguiça, ser estudioso e passa. Não precisa ser gênio. Eu conheço poucos gênios que passaram. Assim, a maioria é aquela inteligência normal, É os como a fazedores, gente com qualquer um. é os fazedores, né? Pega e faz. Não É, fica de leve, né? Não. Porque tem muita gente que fala que estuda, não estuda bosta nenhuma. E fica o dia inteiro em casa lá. Aí você vê, cara, o cara não passa em nada. Faz todos os concursos, mas não estuda, isso é sabe? uma coisa Acontece. importante. Aí você fica assim, porque ele estuda 12 horas. Não, ele está sentado 12 horas. Quanto estuda, você não sabe. Exato. Vai na sua. Tá. Aqui, eu gostaria que você falasse. Nós vamos passar para a parte do juiz, gente. Calma. Calma que vai passar. É porque, gente, é muito importante falar sobre essa parte que vocês estão no processo. Eu gostaria. O que você gostaria que te falassem quando você estava estudando que não. Que assim, alguém chegasse assim, ó, você estava lá, voltasse para o passado e chegasse o Gus e falasse, ei, Pri, beleza, sabe? Aquela massa, aparece o cara lá e falasse um trem com você. O que você gostaria de ter dado, velho? Naquela época lá que você estava estudando e falava que você não ia passar, não sei o que, ele que trem na sua cabeça, o Marcinho ficava querendo que você desistisse e tal. Marcinho, gente, aquela voz na cabeça. Conta pra Chama nós. Marcinho. Eu já O, tomei. o que eu queria ter ouvido era assim: enquanto você estiver na neurose, você não vai passar. A hora que você respirar, vai dar certo. Que foi o que eu fiz, sabe? Quando eu parei daquele negócio, porque eu não passo da segunda fase, todo mundo passa, menos eu. Eu falei, bom, vou passar e vou tranquila, que uma hora vai dar certo. Acho que era isso que eu queria ter ouvido, sabe? Sai dessa neurose de. E até ouvi, na verdade, sai dessa neurose de não vai passar. E mais objetivo, assim, para o estudo mesmo era estude todas as fases do concurso. Pra juiz. Conjugue tudo, assim, conjuga doutrina, conjuga resumo, conjuga exercício, sentença, que vai dar certo. E sem desespero. Uhum. Isso eu ouvi e fez diferença. Eu absorvi e mudou minha trajetória, assim. Exatamente. Não tem muito segredo, não. Agora eu quero falar sobre a sua vida como magistrado do trabalho, tá? Uhum. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você entra como juíza substituta, né? Isso. Passou a escola judicial. Quanto tempo que é a escola judicial? Depende do tribunal. Eu passei em São Paulo e aí eu fiquei uns 2 meses e meio fazendo a escola judicial de lá. Só um mês, mais ou menos, só a parte teórica mesmo, assim. Então, com palestras, com juízes. E daí você aprende tanto questão ainda de teoria, assim, começa até coisa meio repetitiva de concurso, sabe? A gente tem palestra sobre direitos humanos, sobre a função do seu trabalho, algumas coisas assim, mas muita coisa prática, assim, como se portar em audiência. Em São Paulo tem muito caso polêmico, né? Tipo, jogador de futebol, cantor, parece muita gente conhecida. Então, Legal. como se portar? Se eu fiz audiência com Tom Cavalcante, com o Daniel. Não, velho. E aí você tem um treinamento, assim, para ir, sabe? Para não deixar ter tumulto. Se tiver que dar uma entrevista, o que você pode falar. Então, Legal. tem, É tem isso. essa parte. É, é bem legal. Então, essa escola judicial é ótima. E aí, depois dessa parte bem teórica, vem uma parte que você começa a acompanhar juízes já mais experientes nas audiências. Então, você não chega de cara para fazer audiência. Tem um juiz te acompanhando. Primeiro você só assiste, depois ele te assiste e vai te falar o que não foi bom, o que dá para fazer diferente. Então, quando você começa a atuar mesmo, já é muito mais preparado. E assim, essa é a fase da escola no tribunal que você passou. Mas, além disso, tem uma em Brasília. Eles juntam todos os aprovados de um determinado período, por exemplo, nos últimos 6 meses ali, e leva para fazer a ENAMAT, que chama, que é a Escola Nacional da Magistratura, lá em Brasília. E aí, todos os juízes do trabalho ficam, acho que dá quase 2 meses, 1 mês e 15 dias, ficam fazendo esse curso lá. Com audiência simulada, com aula de professores de teoria, de parte mais prática já. É muito bom também. Aí depois você volta para o seu tribunal e ou tem mais alguma coisa de curso ou começa a atuar. Então a gente não tem aquele choque de chegar e falar, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Então você já passa por uma preparação antes. Que é bom para o juiz e é bom para o jurisdicionado, né? Que não vai pegar um que está ali morrendo de medo de fazer alguma coisa. Então tem uma preparação bem legal. Então tem uma preparação psicológica de conteúdo também para o cara não chegar e fazer feio lá, né, velho? É, Na audiência. Que com legal, não sabia. certeza. Legal você Porque contar quando isso. você chega novinho, assim, os advogados mais experientes, eles também te testam, né? Para ver até onde você vai, o que eles conseguem ali, o que te dá o nó.
Te aperta, Pri? Então, Cada monstro? aperta. Então, você tem que estar preparado. E aí o tribunal dá essa estrutura, te prepara bem para começar a fazer as audiências. Que Porque na legal. Justiça do Trabalho, tudo é audiência, né? É. Praticamente todos os nossos processos são audiência. Então, você tem que ter essa preparação para o embate, para saber resolver os problemas da hora. Aí, beleza. Saiu da escola judicial, aí você vai como juiz substituta, não é isso? Substituto. Aham. Você auxilia lá em São Paulo, por exemplo, você auxiliava um juiz titular ou você ficava rodando de, tipo assim, porque tem vários, eu não sei, assim, essa parte você vai ter que falar, porque eu Tá. atuo como oficial de justiça, eu não sei como é que funciona. Se eu estiver falando alguma merda, você me fala. Aí você, primeiro, é porque eu já ouvi falar que juiz, ele só substitui, tipo assim, um juiz titular tira férias, eu vou lá, vou pulando em cada vara e vou rodando o estado inteiro. Conta um pouquinho como é que funciona o juiz substituto pro pessoal, que às vezes tem gente que não, nem sabe, igual eu, hein? Depende muito do tribunal, mas a essência do juiz substituto é assim: ele vai onde precisar, ele não tem uma vara pela qual ele responde. Então, assim, cada vara do trabalho tem o seu juiz titular. E daí, algumas varas, dependendo da estrutura do tribunal, como é uma vara muito grande, ela precisa de mais de um juiz. Só que só pode ter um titular. Então, vai ser um titular da vara e um ou dois substitutos atuando junto ali naquela vara. Uhum. E aí o titular, ele é responsável administrativo também, é ele que escolhe o diretor de secretaria, que distribui o trabalho, mas assim, então ele organiza. Mas na forma de trabalhar, assim, quantos processos vai despachar, quantas audiências vai fazer, isso é a mesma coisa. E aí todos os juízes da vara vão trabalhar igual, mas a função administrativa fica com o titular. Ah, tá. Então, o substituto pode, primeira coisa, ser auxiliar, que a gente chama, que é ficar numa vara, só naquela vara, auxiliando um titular. Ou então ele pode ser aquele que vai indo nos tapas-buracos mesmo, assim, vai cobrir umas férias, aí depois já tem alguém de licença maternidade, ele passa 6 meses nessa vara cobrindo uma licença maternidade, Ah, ou tá. ele vai indo nas varas mais sobrecarregadas, tipo, cada semana numa vara para dar um auxílio pontual. Então, cada tribunal que organiza como é que funciona o seu substituto. Em São Aqui em Campo Grande, pode falar. É porque eu queria. Desculpa ter te cortado. Fala em Campo Grande, depois imagina. falasse em São Paulo. Como é que foi? Ah, tá. Então, aqui em Campo Grande, a gente tem todas as varas, são 7 varas, e todas têm um juiz substituto também. Então, trabalham 2 juízes por vara. E fora isso, as varas que estão mais complicadas, a gente tem uma vara aqui que está bem complicada na fase de execução. Tem muito processo de execução parado. Então, estão sendo designados juízes substitutos para lá, para auxiliar só na execução. Além do substituto que já atua nessa vara, para pegar todos os processos. Então, vai de acordo com a necessidade do tribunal. Entendi. Fora Campo Grande, só mais 2 cidades, que são as maiores do estado, têm auxiliar. O restante é um juiz por vara, e aí os substitutos vão indo só para cobrir férias ou uma suspeição que o juiz não possa julgar, ele vai lá para fazer uma pauta de suspeição. E em São Paulo, hoje eu não sei como é que tá, mas quando eu estava lá, todas as varas tinham pelo menos 2 juízes, então tinha substituto em todas as varas auxiliando também como auxiliando o juiz titular, dessa mesma maneira de Campo Grande, e Uhum. o restante chamava reserva técnica. Quem não é auxiliar fixo de uma vara é reserva técnica. E aí até a gente brincava lá que tinha o Big Fone. Você tinha que esperar todos os dias para alguém te ligar, alguém do tribunal te ligar e falar para onde você ia. E podia ser uma vara super legal, ou podia ser aquela que ninguém queria. Então, todo dia era atenção na hora do almoço, que era tocar o Big Fone. Funcionava assim. Hoje eu já não sei como é que tá. Ai, Pri, que engraçado, velho. É umas coisas que é, assim, as particularidades que a gente não sabe. É engraçado, né, velho? E as justiças são muito diferentes. Esse negócio de substituto no TRT e na justiça estadual, por exemplo, é muito diferente. Na justiça estadual, em 2, 3 anos, você vira titular, pelo menos no Mato Grosso do Sul. Aqui no seu trabalho de Mato Grosso do Sul, no TRT 24, são 15 anos para você titularizar. Tem gente que aposenta como substituto. Então, a nossa carreira de substituto aqui é bem longa. Sério, não sabia. Eu achei que era menos tempo. Achei que eram 5 anos, 4 anos. É demorado porque é um tribunal pequeno e novo, né? Você conheceu os desembargadores, eles são super novos. Então, para chegar lá na expulsória, demora. E aí, então, a carreira acaba não andando. E é pequeno, né? É verdade. Eu vou perguntar mais uma coisa aqui, depois nós vamos. Eu tenho mais duas perguntas, depois eu vou para a pergunta do pessoal, tá? Tá. Antigamente não tinha essas metas do CSJT, do CNJ igual são hoje. Assim, eu percebo que virou.
acabou, assim, é bom, mas ao mesmo tempo estão lidando com pessoas, né? Eu vejo que as metas do CSJT às vezes é bastante pesadas e por ser universais, ela não respeita a individualidade de cada regional. E às vezes tem vara, cara, que é tanta meta que o juiz começa a enlouquecer de fato, sabe? Entendeu? A cobrança, uma cobrança, aí acaba que vira igual uma empresa privada. Assim, eu queria saber como é que é a realidade de um juiz com essas cobranças, o que que você vê na realidade, assim. Não sei se você pode falar, mas fala até onde você pode falar aí. Não posso. E eu espero que tenha ninguém do CNJ assistindo, CJT, assim, eu acho muito ruim a gente transformar tudo em número. E é o que acontece hoje, assim, eles querem saber de índices, se você está cumprindo aquelas metas, e é o que importa, não importa tanto mais a qualidade do serviço. Hoje é quanto você produz. E eu acho isso muito ruim. E eu vejo no meu grupo de juízes aqui que nós temos duas facções, assim. Tem aqueles juízes que são focados em meta e tem os que prezam a qualidade. E os focados em meta, a gente tem um índice que você deve conhecer que chama IGEST, né? Que é para saber a colocação da vara, daquela vara do trabalho dentro das varas trabalhistas do Brasil. É, E tem juiz que, assim, ele vive em função do IGEST. Então, assim, aqui tem um buraco onde se eu tornar mais rápido, eu subo no IGEST. E isso é cobrança do tribunal também, na verdade, não é nem só culpa do juiz. E aí o juiz vai e fica nesse negócio, assim, tentando resolver para ficar bem no IGEST. E às vezes não dando tanta atenção a processos mais complexos, eu vejo assim, que tem uma linha dos nossos colegas que são mais humanizados e que não se preocupam muito com isso. Eles falam, eu quero fazer um bom trabalho, eu quero ter a minha consciência tranquila de que eu estou dando o melhor e não vou me preocupar com esses índices. Então, assim, eu vejo que tem duas linhas de atuação. Mas a nossa cobrança maior é pelos índices. E eu não gosto disso. Eu acho que deixa o nosso serviço, que é humano, muito mecanizado. E é uma pressão muito grande, né? Às vezes você está fazendo um trabalho excelente, mas não refletiu tanto naqueles números que está sendo cobrado naquela época. E aí parece que o seu trabalho não tá efetivo, começa a ter muita competição entre colegas, acho isso muito ruim. é ruim também para os servidores também, né? A pressão Com certeza. porque o juiz quando quer bater muita meta, a pressão sobre os servidores fica imensa. Aí o clima da vara vira um clima meio que empresarial, né? É. Parece que tá trabalhando na bolsa e tem que produzir carro, sei lá, trabalhando na Fiat, não sei. Parece que, É né? isso mesmo que acontece. E daí, no médio prazo, isso adoece os servidores, então aquela vara vai cair, porque vai ter um monte de servidor afastado, e começa a ficar um clima ruim. O trabalho não rende, porque a gente vê isso nas varas, né? Principalmente substituto que anda por todas as varas. Onde o clima é bom, o trabalho rende. Onde o clima é ruim, um não ajuda o outro, então às vezes um tá fazendo, o outro tá refazendo, porque nem sabe o que é que ele fez. Então isso acaba atrapalhando geral, assim. É, assim, eu acho que como lidamos, eu tenho a mesma opinião sua sobre isso, que como lidamos com pessoas, no final não dá para trabalhar muito rápido. Você tem que conversar com as partes, você tem que escutar. É um processo psicológico também, É. né? No final. Cada processo é uma vida, né? E tem partes que vão lá, não só o empregado, mas às vezes o empregador também, que a gente vê que tudo que ele quer é desabafar. Às vezes tem gente que sai feliz ali da audiência de ter sido ouvido, porque parece que alguém assim, que representa o Estado está escutando o que ele tem a dizer. Então é importante essa parte também da justiça, né? É importante os servidores, vocês que vão entrar no Justiça do Trabalho, aprender a escutar as pessoas, viu, gente? Eu, como oficial de justiça, eu cobro muito, sabe, dos pessoal que vai entrar. Você tem que escutar as partes, de colocar no lugar das pessoas, porque você não é melhor que ela, não, filho. Você está ali, Uhum. sabe, representando. Você tem que saber o que você está fazendo, sabe? Tem pessoas que entram no Justiça do Trabalho e não sabem o que está fazendo lá. E a gente está lá para ajudar pessoas a chegar não um acordo, mas tentar resolver o conflito das partes. É isso. E de forma mais, assim, na minha opinião, da forma mais humanizada possível, né? Você Eu deve acho passar bastante por isso como oficial, né? Porque você vai sempre atrás de uma parte fragilizada, né? Que já tá ali recebendo uma má notícia. Então você tem que ter eu essa deixo, empatia, tem né? que deixar falar. Você não tem que cortar a pessoa, você tem que escutar, É. sabe? Ah, não, vai resolver. Aí você tem que direcionar, às vezes, às vezes, Uhum. assim, não todos os advogados, mas alguns advogados não direcionam. A gente tem que direcionar, falar que, olha, dá para fazer acordo, tenta marcar uma audiência. Assim, muitos acordos saem assim, sabe? Com a ajuda dos servidores. Com Pessoal, certeza.
o servidor tem muita importância no juiz de trabalho. Não acho que é só juiz, não, tá? Você pode falar uma palavra pro cara, ele ficar pensando, depois ir lá fazer um acordo, tá? Tudo baseado na lei, óbvio. Eu vou abrir para as Com perguntas. certeza, a gente tem muito servidor que ajuda em acordo. O secretário de audiência, diretor de secretaria, eles já vão conversando com as partes, tentam aproximar. Às vezes chega acordo pronto pra gente, que os servidores é que entabularam ali. Exatamente. Ô, Pri, deixa eu ver agora a pergunta do pessoal que é relacionada à sua carreira, tá? A pergunta você já respondeu, quanto tempo... Vai, vamos lá, responde essa. Quanto tempo ela levou para passar para uma magistratura? Peraí, quanto tempo ela levou estudando para a magistratura após sua posse no cargo de AJJ? Foi 2 anos, Há Pri? 1 ano e 10 meses. 1 ano? Eu Ou já seja, ela tinha um passou estudo antes, mas esse firme mesmo, depois da aprovação para servidor, foi 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Depois que ela passou para analista judiciária, ela passou para a juíza. Tá, vamos mais uma. Ah, assim, ó, o cara falou o seguinte, que ele conseguiu passar para analista judiciário estudando 3 horas líquidas por dia. Aí ele perguntou, estudando 4 horas líquidas por dia, dá para entrar na magistratura? O que que você acha? Eu acho que sim, porque o meu ritmo de estudo nunca foi muito diferente disso. Mesmo antes de passar para analista, nunca consegui estudar mais do que 4 horas e meia, 5 horas por dia. Então, acho que 4 horas, bem estudadinha, sem ficar pensando na morte da bezerra, é excelente. Dá para passar Focado, sim. tudo eficiente, né, Pri? E não precisa ser muito mais que isso. Quem puder, tiver tempo livre e concentração, ótimo. Mas não é o diferencial. Dá para passar 5, 4 horas. Havia alguém aqui, chama sua irmã para live. A minha irmã também estudou 4 horas por dia, sempre. Então, assim, os exemplos que eu tenho próximos de pessoas que passaram, era essa média, de 3 a 5 horas. Legal. Viu, gente? Então é possível sim. Só que vocês têm que entender que tem que ser eficiente o estudo, tá? A JJ, vamos lá. O cargo de analista judiciário, área judiciária, ela conta como prática jurídica para comprovar os 3 anos, Pri? Conta, porque é cargo privativo de bacharel em direito, né? Aí conta. Se for o analista judiciário, que é bacharel em direito, aí conta. Oficial de Então justiça. já foi para aqueles 3 anos. Você já tinha uma atividade jurídica antes, né? Porque você estagiava num cargo que era privativo do bacharel em direito, não era isso? Lá- É. Desde que eu formei, eu comecei a trabalhar com procurador de justiça. Eu fiz estágio no Ministério Público, então, assim, quem ainda está na faculdade, faça estágio, porque é a melhor coisa para aprender e para você já sair conseguindo trabalhar. E aí eu saí, já fiquei com esse procurador como assessora dele. E esse cargo já contava, porque também era privativo de bacharel. Aí eu fiquei lá quase 5 anos, então, quando eu passei para analista, já não era uma preocupação essa questão do tempo, eu já tinha o tempo atingido. Quem tem como assinar a peça também, não? Assim, só falar uma Tem. dica que acho que são 5 peças por ano, já conta com atividade jurídica, eu estou enganado. Tem que ler no estatuto, né? Você sabe, Pri? Eu não sei se são 5, mas eu sei que não é muita coisa. É É, assim, que é bem tranquilo. E aí, quem está só estudando faz isso. Pega um advogado amigo e assina a peça junto. é, Então, a questão dos 3 anos acaba não sendo um peso, assim, para nenhum concurso, porque dá para preencher. essa pergunta é polêmica. Juízes trabalhistas, mas é polêmica, eu achei interessante. Juízes trabalhistas são tentados receber vantagens de empregadores presentes. Você já ouviu falar algum Olha, caso? eu nunca presenciei. A gente sabe de caso de corrupção que sai na mídia, assim. Aqui do meu tribunal, graças a Deus, nunca soube, mas já ouvi falar. Tipo, tem o caso do Lalau, que é super famoso, que desviou o dinheiro do TRT de São Paulo. A gente ouve falar de desembargadores que receberam, mas aqui nunca aconteceu. E, assim, na primeira instância, aqui nunca teve notícia. Eu nunca recebi qualquer coisa que ficasse, assim, O cara tem que duvidosa, ser sabe? doido, Será que ele tá tentando? a pessoa tem que ser doida demais pra fazer um trem desse, né, Pri? Pra sair presa na hora. Eu Mas acho muito. Mas deve ter, porque no segundo grau a gente tem notícias de que acontece. E no primeiro grau é muito difícil, né? Porque não adianta, se você achar um juiz que seja comprável, foi lá, comprou um juiz, o tribunal reforma. Então, se tiver uma tentativa de corrupção, é muito mais fácil que seja no segundo grau. Mas aqui no TRT 24 a gente nunca nem ouviu falar disso, graças a Deus. Mas já saiu notícia em mídia aí de outros tribunais, infelizmente. Aqui a pergunta que você já falou, você já respondeu, como estudar para cada uma das fases, você falou, né? Eu vou pular essa, senão vai ficar repetitivo.
É, essa pergunta eu acho que é interessante você falar. Se você for nomeada como juíza num TRT, você fica vinculada a ele ou dá para trocar depois? Como é que são as regras Não. hoje em dia? Isso, quando você perguntou por que que eu fiz Justiça do Trabalho, eu esqueci desse detalhe também. Eu já sabia que eu não queria morar fora de Campo Grande. Assim, então, tinha bem certo na minha mente assim, o que que eu queria da vida. Queria uma carreira estável, queria morar aqui, queria poder ter filho e tal. Então, eu falei, vou fazer concurso que seja federal, porque os concursos de TRT são concursos federais, porque aí você pode passar em qualquer tribunal e consegue voltar para o seu local de origem. Então, eu já não pensava em fazer concurso estadual por causa disso. Porque, assim, estadual, você sabe, né? Você passou, você casou com o lugar, tem que ficar, a não ser que você passe em outro. E federal, não. Tem remoção e tem permuta. Permuta igual de servidor, de troca um juiz com outro, e remoção, assim, quando abre uma vaga no tribunal, por exemplo, um desembargador aposentou, surge uma vaga nova. Antes de abrir um concurso, tem que abrir remoção, que é saber se alguém no país quer vir para cá. Aí, se Ah, ninguém quiser, aí sim abre o concurso. Então, sempre tem remoção. É até fácil de andar, assim, nos concursos federais. E a permuta é mais fácil do que de servidor. Porque o servidor tem o tal do quebra da permuta, né? Você troca com uma pessoa, depois ela morre, você tem que voltar para lá. tem. E para juiz não tem isso. Permutou, permutou. Ah, legal, não sabia. É. Então, pessoal, se você passar no unificado, tem gente trocar depois, só tem que ficar atento às vagas que tiver. Aí deve ter os critérios lá do É, concurso, né, Pri? Cada concurso porque hoje o concurso não tem mais cada tribunal, né? É o concurso unificado. E aí você vai tomar posse de acordo com a sua colocação, você escolhe a sua vaga. Mas além do TST fazer o concurso unificado, ele faz o concurso unificado de remoção. Então todo mundo se inscreve falando para onde quer ir, aí ele ajeita todo mundo e aí vem o concurso. muito legal. Então continua tendo essa mobilidade, mesmo com o concurso unificado. É, qual o maior desafio de estudar para magistratura do trabalho, assim, que você acha, que você sentiu na pele, assim? Qual o maior desafio, assim, de forma bem objetiva que você acha, assim? Específico assim de ser magistratura do trabalho. Assim, o que mais pesou, talvez, você achou assim, mais pesado, não sei, o maior desafio seu, talvez a segunda fase, né, velho? Você já falou, Ah, né? não. De concurso, sem dúvida, para mim, a grande desafio foi a segunda fase. E foi até, você falou que eu sou muito objetiva, e foi essa a minha dificuldade. Porque a prova de segunda fase, ela não é assim, tipo, discorra sobre litisconsórcio, e você fala litisconsórcio Você tem que começar. Porque na Constituição, a previsão do devido processo legal, Ah, você tem que ter ah, toda ah, uma introdução, para daí você abordar o assunto mesmo e fazer a conclusão. E eu sempre fui objetiva, então assim, eu ia respondendo o que eu achava que era o essencial ali, sem florear. E aí eu vi que essa era a minha dificuldade, assim. E um desafio para mim foi passar na segunda fase e aprender para poder passar a fazer isso. Toda questão ela tem que ter, toda resposta ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é só porque é. E tanto que eu achava que eu fosse passar em São Paulo mesmo, porque lá é muito mais objetivo. São menos questões e eles têm uma correção mais objetiva, que é mais meu perfil, assim. entendi. Então, meu desafio era falar, florear, assim, sabe? Você demonstrar mais conhecimento do que parece que eles estão pedindo. Eu acho que isso foi um desafio, e o desafio normal mesmo, né? Da dedicação, de você tirar outras coisas que você gosta da vida para naquele momento estudar. É o que eu falo, né? É o que as pessoas não querem estudar porque não querem abdicar de um tempo, né? É porque eu falo, assim, ó, vou só sintetizar o que você falou. Se me chegasse e falasse assim, Gu, você vai demorar 3 anos para passar para esse trabalho, você quer? Eu falo, claro que quero, vou resolver minha vida profissional, ser estável, mesmo é o que você acabou de falar, entendeu? Isso é Uhum. maturidade, sabia? Isso é É maturidade. verdade. Mas e todo o processo tem que ter algumas coisas que você vai abrir mão, né? Acho que não precisa ser radical, você abre mão de tudo, mas também não dá para fazer tudo, né? Você tem que abrir Não mão. dá, né? Sabe que eu sou uma noveleira, né? Então até hoje tem dia que eu assisto novela e eu falo, nossa, como é bom poder assistir novela e não precisar estudar. Mas durante um bom período eu tive que abrir mão. Então, assim, a gente faz o que precisa, né? E esse negócio de faz o que precisa, eu vou te contar uma história rapidinho. Já acabou nosso tempo aqui. Não, nós temos tempo, velho. Depois Eu tava eu. falando. Ah, Eu estava contando de como eu estudava depois que eu passei para analista, né?
E quando eu passei para analista, eu fui morar no interior, lá em Fátima do Sul. Mas eu vinha todo final de semana para Campo Grande. Então eu ia e voltava de ônibus, que era para aproveitar melhor o tempo. E porque eu também não dirigia ainda na estrada. E aí eram 4 horas de viagem. E eu ia e voltava estudando. Então na segunda e na sexta, as minhas 4 horas de estudo eram no ônibus. E na ida era de manhã, só que na volta eu pegava um período da noite. E aí sempre tinha, não teve uma viagem que e eu, a hora que escurecia, eu pegava uma lanterna e estudava. Aí sempre vinha alguém para falar assim: nossa, que exemplo, eu te admiro, você vai passar, você merece. E daí eu via que para as pessoas aquilo que eu estava fazendo era muito pesado, assim, elas estavam comovidas comigo. Mas para Entendi. mim não, assim, era o que eu precisava fazer. Então assim, é isso, durante uma fase da sua vida, faça o que precisa fazer. E sabendo que aquilo ali vai trazer um resultado. O É só a vida acontecendo, né? melhor dentro das suas possibilidades. Lembra? É. Tá vendo aí o exemplo que eu falo? Ela utilizava o momento lá que ela estava de deslocamento. Cara, eu não sei como é que você estudava assim. Eu já ouvi falar, eu já ouvi falar um negócio que desloca a retina. Não tem nada disso, né, Pri? Mentira, mentira, mentirosa. Uma A mentira. menina não deslocou. Eu fui ficando tão craque nisso que depois eu comecei a grifar com ônibus em movimento e no final eu já escrevia. Eu fui ficando profissional do ônibus. Uai, Pri, nova modalidade de estudo, hein, velho? Que isso? Daqui uns dias você vai andar estudando, né? Correr na rua estudando. Doido, hein? Deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó. É, eles querem muito saber quantas horas que tem que trabalhar por dia para bater as metas, e qual que é a jornada de trabalho de um juiz. Eles estão muito preocupados se que é porque a mídia gosta muito de falar que juiz não trabalha, sabe? É. Aquela conversa fiada do cão, sabe? Que servidor e juiz não trabalha. Eu não sei onde é que tiraram isso, meu Deus. Ah, vou responder. Gustavo, antes de eu falar essa, posso responder uma que perguntou aqui se é pra ela terminar o namoro? Ela ou ele, não sei. Pode, claro. Não termina, não faça isso. Não tem necessidade nenhuma. É muito mais fácil você passar com gente te apoiando, com gente que você sabe que tá junto com você, que torce por você, do que você terminar, ficar ainda, além de estudar, ficar sofrendo, pensando o que, que ele tá fazendo lá com o outro, onde é que foi hoje. Não. Dá para conciliar. É claro que você tem que namorar uma pessoa que entenda, assim, ó, durante a semana, o meu tempo é reduzido. Mas final de semana vai no cinema, vai, sai com o namorado, não precisa terminar. Não termine, é muito melhor ter apoio. E daí da jornada, assim, a gente não tem, até então não temos jornada fixa, porque agora começou o tal do cartão de ponto para juiz. Mas a média de trabalho, ninguém, eu não conheço ninguém que trabalhe menos que 8 dias, ou 8 dias, 8 horas. Em São Paulo, logo que eu tomei posse, eu trabalhava assim 14 horas por dia. Tinha dia que eu chorava de cansaço. Então, é um trabalho bem intenso. Mas, naquela época, a gente trabalhava mais do que hoje. Depois da reforma, deu uma queda no número de ações. Então, a média é assim, umas 8 horas por dia. Tem dia que vai ser mais, mas tem dia também que é mais tranquilo. Mas, no geral, é isso. São as 8 horas que todo mundo trabalha, às vezes 9. Mas a gente está numa fase da magistratura muito bombardeada pela mídia, né? Assim, como se juiz ganha... Falam que juiz ganha 100 mil, eu tô esperando os meus 100 mil até agora. Chegou. A gente ganha muito e trabalha pouco. E não é, na verdade, assim, existe desconhecimento e existe também uma tentativa de enfraquecer o judiciário, né? Porque para quem tem risco de ser processado, o judiciário é o inimigo, né? Então existe toda essa campanha contra. E nós temos uma dificuldade maior, que é a nossa própria cúpula da justiça, às vezes com cobrança excessiva, que acaba demonstrando para os outros que a gente não faz. E não é verdade. Assim, eu posso falar pelo meu regional, assim, por São Paulo, quando eu passei lá, o pessoal trabalha bastante, com comprometimento, mas tem qualidade de vida também. Eu também não gosto daquele negócio, porque a magistratura é sacerdócio. Não, a gente consegue trabalhar bastante, fazer o nosso melhor e ter uma qualidade de vida, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Exatamente. E aqui, ainda bem que aquela conversa de acabar com a justiça do trabalho, você lembra que estava rolando, acabou, né? Porque veio a pandemia e quem segurou a onda na porrada aí foi a justiça do trabalho. E acabou com essa Foi. brincadeira, essa palhaçada, né? Aí todo mundo precisava de FGTS, de seguro-desemprego, e a Justiça do Trabalho foi a primeira na pandemia a conseguir se informatizar, fazer as audiências online, fez tudo render. Até porque a gente está num momento, os juízes do trabalho estão num momento muito magoados, assim, porque está se exigindo o retorno às audiências presenciais, né? E aí hoje é assim.
O advogado e a parte fazem audiência de onde quiser, mas o juiz tem que estar na vara. E os juízes ficam assim, poxa, mas fomos nós que criamos isso, sabe? Durante a pandemia foi a Justiça do Trabalho que falou, nós não vamos parar. Vamos fazer tudo virtual, ninguém vai ficar sem atendimento, não vamos adiar audiência. E funcionou muito bem esse modelo telepresencial pra gente. O seu trabalho, graças a Deus, acabou essa conversa temporariamente, né, de que vai acabar, porque de tempos em tempos ela volta, né? Aquela é o almoço requentado, ele vem. Claro, claro, é normal. É, só eu vou fazer essa e mais uma, tá, gente, para finalizar, para não perder, para não tirar muito tempo da Pri também, que ela tem dois meninos. Ela quer saber do trabalho remoto. Se ela pode pedir trabalho remoto e pode escolher horário para trabalhar. Como É diferente. servidora? Não, ela quer saber como juíza. Como juíza, não, gente. Não. Você tem que fazer audiências nos horários lá, ué. Fala aí, Pri, É, você vai se responder. como juiz, para juiz não está estabelecido o trabalho remoto ainda. Então a gente trabalha normal, assim, com a vara que você está designado. O que pode fazer são audiências em processo 100% digital, aí você pode fazer de outro local, depende da regulamentação do tribunal, mas em regra não tem trabalho remoto. O juiz tem que estar na vara ou excepcionalmente fazer por vídeo, mas não tem essa regulamentação. O que tem é para casos especiais. Por exemplo, você tem um filho autista, uma mãe deficiente física que mora com você, alguma coisa que exija a sua presença física, daí tem uma regulamentação do CNJ, uma resolução autorizando o trabalho remoto nesses casos. Mas aí são situações bem específicas. No geral, a gente não tem. Continua o mesmo sistema de trabalho. O que tem é para servidor. Aí servidor consegue trabalho telepresencial. Mas hoje estão diminuindo pra caramba, que não tem nada a ver, né? Muito, Muito muito. Não. retrocesso, enfim. Agora deixa eu escolher uma última aqui, depois eu vou fazer a última sua, a última minha, e depois fazer as considerações finais. Peraí. Assim, eu acho que depende, né? Isso aqui, quando sai do fórum, o juiz trabalha ou descansa. Depende, igual você falou, depende da jurisdição que você está, da quantidade de serviço, né? Hoje em dia, saiu do fórum e trabalha. Porque o PJE facilitou muito a vida. Mas ele tirou meio esse limite entre o trabalho e o descanso. Então, é muito comum o juiz que termina as audiências, vai para casa, mas vai para casa e continua despachando, aí vai fazer os processos de execução. Então, o mais comum hoje é sair da vara e trabalhar. Mas aí cada um se organiza, né? Tem gente que não gosta de trabalhar em casa. Então, vai para a vara, passa o dia na vara, mas quando acabou, ele fecha a porta e esqueceu do seu trabalho. Então, cada um. Isso é a vantagem da magistratura, né? Você tem essa liberdade para se organizar. Você pode trabalhar de casa, tem que estar no fórum, mas também pode trabalhar de casa, quando não estiver fazendo audiência, e vai organizando o seu horário, assim. Então, tem essa maleabilidade. Para finalizar, eu vou te fazer uma última pergunta. Aqui, vai sair o Edo da magistratura? Como é que é? Você vai fazer o Edo de magistratura para a gente? Pri, você podia fazer, hein? Já que Se o povo tiver interesse, vamos fazer. se você O povo conseguir aí colocar quer. no papel, hein, gente? Fazer o Edo da magistratura, hein, Pri? Vamos fazer. Vamos botar esse povo para estudar para magistratura, né? Nós estamos Porque precisando de um desses. sonhada agora e vai ficar à toa, assim, estudar, só trabalhando. Tem que ter dois empregos, né, gente? Não é Tem isso, que Pri? ter, tem que aproveitar que está no ritmo e continuar, né? Então aproveita, assim, já fez o Edo para servidor, já entra no Edo da magistratura, não para não. Fazer o Edo da magistratura logo. Você já Vamos tem o caminho. fazer. Agora, eu queria só que você fizesse as considerações finais, Pri. E que você quisesse falar alguma coisa pro povo, pra gente fechar a live. Eu acho Ah, interessante. primeiro quero te agradecer a Débora da sua produção pelo Viu? convite. A A produção produção foi dormir. manda embora. É. Fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz desse bate-papo, porque eu gosto muito desse assunto de concurso, sabe? Porque eu, quando estava estudando, eu tinha necessidade de ouvir quem tinha passado. Era uma coisa, eu meio que abordava as pessoas que tinham passado, para saber, para ver como é que foi, e qual foi o processo de estudo, e quais eram as angústias, assim, porque nós todos temos, nesse processo de preparação, mais ou menos as mesmas angústias, né? Quando vai ser? Será que vai dar certo? O que que eu preciso abrir mão? Então eu gostava de ouvir, e aí eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de vir aqui dividir isso também. Esse é meu assunto preferido, assim, adoro quando alguém vem e as pessoas vêm assim, ai, desculpa te atrapalhar. Eu falo, não tá me atrapalhando, eu gosto, eu fico feliz com isso. E, assim,
E eu acho que o pessoal aqui, acho que a maior parte está estudando, né? Então eu quero deixar o recado assim de não desistam. Uma coisa que eu ouvi muito durante a preparação foi assim: concurso não é para passar, é até passar. E é isso, tenho isso em mente. E tinha uma frase que eu escrevia na minha agenda e lia todos os dias. Assim, eu já sabia, mas eu lia porque eu gostava de ler. Que era assim: treino difícil, luta fácil. E aí acho que é isso, assim, então tá difícil no dia a dia, mas lá na hora do concurso vai estar bem mais fácil. Então não desistam, mantenham o foco, assim, e a mente positiva. Acreditem, não fica como eu fiquei de, não vou passar. Vocês vão passar, acreditem, vai dar certo mesmo. Não, Pri, agora eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Ó, gente, a live vai ficar salva no meu Instagram e depois vou passar para o YouTube para vocês verem lá. Eu queria agradecer o tempo que você ficou 1h30 aqui, só falou coisa legal, contou coisa legal, assim, Pri, depois nós vamos combinar de vir falar sobre temas específicos, sabe? Você vir trazer. E assim, esse projeto Vamos. do Edo aí de magistratura, a gente tem que levar isso para frente, viu? Vamos Beleza? sim. Vamos, vai ser um prazer. A gente pode fazer umas aí sobre esses temas de concurso que estão palpitando. Isso. Vamos combinar. Tô às Tá? ordens, vai ser um prazer. Um beijo. Obrigada, um beijo aí, beijo pro Eu Caetano. queria mandar um beijo para uma pessoa especial, para dona Bob Marley. Vai Fala ser tchau, entregue, pra ela deve estar por aí. gente. Obrigadão, Tudo de Gustavo. bom, tá? Obrigada, gente. Um beijo. Com Deus, Pri. Eu Tchau. também. Tchau, tchau.